Quanto custa vender no TikTok Shop? Quais são as novas taxas para você vender no TikTok Shop? Para você vender no TikTok Shop, você paga uma comissão quando acontece uma venda. Você não paga nada para se cadastrar, para criar sua conta, mas quando acontece uma venda você paga uma comissão. E essa comissão, ela é de 6% independente da categoria do produto que você vende. Em outros marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Amazon, você paga um percentual de comissão sobre a venda, porém esse percentual ele varia de acordo com a categoria. Tem categoria que você paga um percentual maior, tem categorias que você paga um percentual menor. Já no caso do TikTok Shop não, você paga 6% de comissão independente da categoria do produto que você vende. E além da comissão, você paga uma taxa de R$4 por item vendido. E essa taxa, ela aumentou. Antes, você pagava R$2 de taxa por item vendido se o seu produto fosse abaixo de R$79. Então, para produtos de até R$79, você pagava uma taxa de R$2 por item vendido e para produtos acima você não pagava taxa. Porém, isso mudou. Agora, você paga uma taxa de R$4 por item vendido independente do valor do produto. Então, você paga 6% de comissão mais R$4 por item vendido. E além da comissão, você também paga o frete, né? Para vender no TikTok Shop, quando você se cadastra, quando você cria sua conta de vendedor, você automaticamente entra no programa de frete do TikTok e aí você paga mais 6% de comissão relacionado ao frete. Então a gente soma 6% do frete mais 6% de comissão, somando 12% para você vender no TikTok Shop, mais os R$4 por item vendido. E no TikTok Shop, né, um dos grandes diferenciais é que você pode vender através dos afiliados. Então você pode criar sua conta para você vender no TikTok Shop, vender os seus próprios produtos, né? Você ter a sua própria loja. Lembrando que aqui nessa aula eu estou falando para quem quer criar a própria loja, vender os próprios produtos no TikTok Shop. Aqui eu não estou falando para quem quer vender sendo afiliado, tá? Eu estou falando para quem quer ter a própria loja no TikTok Shop. E aí você tendo a sua própria loja, tendo os seus próprios produtos, você pode vender através dos afiliados. Ou seja, tem vários criadores de conteúdo, vários influenciadores que podem se afiliar aos seus produtos, divulgar os seus produtos para a audiência deles e assim que acontecer uma venda, você paga uma comissão para esses afiliados. E aí, a comissão ideal, ela varia ali entre 8% e 15%. Você pode pagar uma comissão menor do que 8% ou você também pode pagar uma comissão maior do que 15%. Se você pagar uma comissão menor do que 8%, dificilmente vão ter afiliados interessados em divulgar e vender o seu produto, porque a comissão vai ser muito pequena e eles vão preferir se afiliar a outros produtos que estão pagando uma comissão maior. Então, não é interessante você pagar uma comissão muito pequena, porque ninguém vai se interessar em divulgar e vender os seus produtos. E também, não faz muito sentido você pagar uma comissão muito mais alta, porque isso vai comprometer a sua margem de lucro. Você pagar uma comissão de 30%, 40%, dificilmente você vai conseguir ter lucro nessa venda, porque a comissão está muito alta. Então, a comissão ideal, né, a comissão mais utilizada varia ali entre 8% e 15%. E essa comissão, ela é opcional, porque você não é obrigado a ter afiliados divulgando seus produtos. Você pode ou não abrir os seus produtos para afiliados divulgarem, né? A minha recomendação é que você abra os seus produtos, é que você deixe os afiliados se afiliarem e divulgarem seus produtos, porque dessa forma você vai conseguir vender muito mais. Você pode ter ali dezenas, centenas de perfis de TikTok se afiliando aos seus produtos, divulgando, e aí você vai vender muito mais. E aí quando você tem afiliados, você paga comissão. Quando você não tem afiliados, esse valor de comissão não entra na sua conta, então você não é obrigado a ter afiliados. Você pode deixar os seus produtos fechados, sem afiliação, e aí se você deixar fechado você não paga essa comissão, mas a minha recomendação é que você deixe aberto, que você tenha afiliados e você calcule ali um valor de comissão para pagar para cada venda que acontece através dos afiliados, beleza? Além do afiliado, tem a questão do imposto, né? Para você vender no TikTok Shop com a sua própria loja, com os seus próprios produtos, você só consegue criar uma conta com o CNPJ. Não dá para você vender no TikTok Shop sendo loja, né? Tendo os próprios produtos com o CPF, só dá para criar conta de vendedor com o CNPJ. E aí você, se for CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual, você vai pagar uma taxa mensal de R$82. Essa taxa é a taxa válida enquanto eu gravo esse vídeo. Na data da gravação desse vídeo, a taxa que você paga hoje mensal para quando você é MEI é de R$82, independente de quanto você fatura. Se faturar R$1.000, R$5.000, R$10.000, o valor que você vai pagar é fixo de R$82 por mês. Mas só pode faturar no máximo R$81.000 no acumulado de um ano, né? Você não pode faturar mais do que R$81.000 no acumulado de um ano. Se você faturar mais do que isso, você não pode continuar sendo MEI. Aí você vai ter que partir para uma empresa ME, EPP ou algum outro tipo de empresa que se enquadre ali no Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido. Então, se você for MEI, você vai pagar uma taxa fixa de R$82, independente de quanto você fatura, porém, o faturamento não pode ultrapassar R$81.000 no acumulado
acumulado de 1 ano, tá? E aí se você for ME, EPP ou algum outro tipo de empresa e tiver o Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, é importante que você verifique com o seu contador para saber qual que é o percentual exato que incide na sua empresa atualmente, porque esse percentual de imposto ele varia conforme o faturamento acumulado dos seus últimos 12 meses de venda. Conforme o faturamento acumulado for maior, maior é o percentual de imposto que você paga também. Quando você começa uma empresa no Simples Nacional agora, por exemplo, comecei uma ME, que é uma microempresa, no Simples Nacional, eu vou partir de 4%, mas esse percentual ele vai aumentar conforme o seu faturamento anual aumenta, tá? No lucro real e no lucro presumido, o percentual inicial já é maior, né, do que esses 4%, então por isso que é importante que você verifique com o seu contador, caso você já seja uma empresa que está no lucro real ou no lucro presumido, e inclusive no Simples Nacional, para saber qual que é o percentual atual que incide na sua empresa, para você conseguir entender qual que é o custo que você vai ter vendendo no TikTok Shop, beleza? Recentemente também entrou em vigor a reforma tributária, que está em fase de teste, e a reforma tributária não tem impacto direto quando você é MEI e também não tem nenhum impacto quando você é Simples Nacional. A reforma tributária nesse primeiro momento só vai ter impacto quando você é uma empresa de lucro real ou lucro presumido, tá? Por isso que é importante que você consulte seu contador para saber o percentual atualizado que incide na sua empresa, já considerando inclusive as questões da reforma tributária. E aí, sabendo quanto custa vender no TikTok Shop, sabendo quanto você paga de comissão, quanto você paga de frete, quanto você paga de afiliado, quanto você paga de imposto, como faz para você precificar o seu produto? Como que você define o melhor preço de venda que te dê uma boa margem de lucro e que tenha um preço competitivo para você vender no TikTok Shop? Aí você sai essa planilha, aonde a gente consegue fazer algumas simulações. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço, que eu mando gratuitamente para você essa planilha para você fazer as suas simulações. Bom, a planilha ela está dividida em duas partes. Do lado esquerdo da planilha, a gente parte da margem de contribuição, ou seja, da margem de lucro bruto que a gente quer ter, e a planilha vai te falar por quanto você deve vender o produto para você conseguir ter aquela margem de contribuição. Do lado direito da planilha, a gente parte do preço de venda. Se eu vender o produto por um preço X, quanto que me sobra de margem vendendo por aquele preço? Se a gente colocar os mesmos parâmetros dos dois lados, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Então vamos começar aqui do lado esquerdo da planilha preenchendo qual que é a margem de contribuição que eu desejo ter, né? Eu vou imaginar que eu queira ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro bruto, né, de 20%. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem de contribuição ideal? Essa margem, ela varia ali entre 10% e 20%. Tem como você ter margens maiores de 25, 30, 35 ou até superiores se você é fabricante, ou se você importa produtos direto da China, ou se você compra em grande volume de fornecedores nacionais, você consegue ter margens maiores. Para quem está começando agora, que ainda compra de fornecedores nacionais em pequeno volume, a margem vai ficar ali entre 10% e 20%, beleza? Aí tem a comissão do TikTok Shop. Como eu mostrei, né, a comissão para você vender no TikTok Shop, ela é de 6%. Então a gente vai preencher aqui, ó, 6% de comissão. E aí tem a taxa do item vendido que é de R$4, né? Conforme eu mostrei aqui, você paga uma taxa de R$4 por item vendido. Essa taxa antigamente era de R$2 somente para quem vendia produtos abaixo de R$79. Agora não, agora a taxa é de R$4. Se você vende produtos abaixo de R$79, a taxa de 4, e se você vende produtos acima também a taxa de 4, tá bom? Então aqui preenchemos a taxa de 4. Aí tem o frete no TikTok Shop, né? Você vai pagar 6% relacionado ao frete no TikTok Shop. Depois tem a comissão do afiliado. Se você abriu os seus produtos para os afiliados, para as pessoas se cadastrarem e se tornarem afiliadas, divulgarem o seu produto e assim que acontecer uma venda você pagar, você tem que preencher aqui qual que é a taxa que você está pagando para esses afiliados. Como eu falei, você não é obrigado a deixar os seus produtos abertos para afiliação. Se você não abrir os seus produtos para afiliados, você vai deixar 0% aqui que você não vai pagar taxa porque não vai ter afiliados. Mas a minha recomendação é que você sim tenha pessoas se afiliando aos seus produtos, porque dessa forma você vai conseguir vender muito mais. Inclusive, esse é o grande diferencial do TikTok Shop. A possibilidade de você ter dezenas, de você ter centenas de pessoas se afiliando aos seus produtos e vendendo os seus produtos para você, tá? Então, a comissão, como eu falei, a comissão ideal, né, é de 8% a 15%. Você pode colocar uma comissão menor ou você pode colocar uma comissão maior do que essa. Colocando uma comissão maior, você provavelmente vai comprometer a sua margem de lucro, então eu não aconselho. E se você colocar uma comissão menor do que essa, como eu falei, dificilmente as pessoas vão se interessar em se afiliar ao seu produto porque a comissão vai ser muito pequena. O afiliado não tem interesse de vender um produto que vai pagar pouca comissão para ele. Então vamos colocar aqui no nosso exemplo 10% de comissão para o afiliado. Legal. Aí tem o imposto. Se você for CNPJ MEI, como você paga uma taxa fixa de imposto, que é de R$ 82 por mês, na data em que eu estou gravando esse vídeo, você pode deixar 0%
0% aqui, porque essa taxa ela não varia de acordo com o faturamento. Se faturar R$1.000, R$5.000, R$10.000, essa taxa vai ser fixa, você não tem variação conforme o faturamento e por isso você vai poder deixar 0% aqui, lembrando que o mês só pode faturar no máximo R$81.000 no acumulado de um ano, beleza? Se você for Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, você vai colocar o percentual que incide na sua empresa atualmente, lembrando que esse percentual parte de 4%. Vamos considerar o nosso exemplo que a gente é CNPJ MEI, vou deixar 0% aqui. Aí tem a embalagem. A embalagem, ela depende do tipo do produto. Se o produto for muito grande e pesado, a embalagem ela tende a ser mais cara, porque ela tem que ser mais resistente. Se o produto for leve e pequeno, a embalagem tende a ser mais barata. Então vamos colocar aqui R$1, né, para o nosso exemplo, e aí tem o custo do produto. Quanto você pagou no produto no fornecedor? Vamos imaginar que você pagou R$40 no produto no fornecedor. Então, para você conseguir ter uma margem de 20% de contribuição, uma margem de lucro bruto de 20%, você deve vender esse produto por R$ 77,59. Vendendo a R$ 77,59, você consegue ter uma margem ali de 20%, já considerando aí todos esses custos que eu listei aqui, beleza? Mas vamos imaginar que os seus concorrentes estão vendendo esse mesmo produto, né, um produto parecido com o seu, por R$ 65. Então vamos simular aqui do lado direito, se você vender também por R$ 65, quanto vai te sobrar de margem, né? Então a comissão aqui é de 6%, a taxa de vendida é de 4%, o frete é 6%, comissão do afiliado 10%, imposto vamos deixar zero, porque a gente está considerando aqui que a gente é CNPJ MEI, embalagem R$1 e R$40 o valor do produto. Nesse caso, a margem caiu para 8,77%. Então, como eu falei, a margem ideal é que ela fique ali entre 10% e 20%, aqui a gente está com uma margem inferior, a gente está com uma margem de 8,87%. E aí, a única forma de você conseguir melhorar essa margem é negociar com o seu fornecedor para você pagar menos no produto. Então, se por exemplo, se você negociar com o seu fornecedor para, ao invés de pagar R$40, você pagar R$38 no produto, você já conseguiria ter uma margem aqui de lucro bruto, né, uma margem de contribuição de 11,85%, que já entra ali na média que eu falei, entre 10% e 20%. Daria também para você diminuir a comissão do afiliado, né? Se você diminuir a comissão do afiliado, você também consegue aumentar a sua margem, mas como eu falei, eu não aconselho que você pague uma comissão tão pequena para o afiliado, porque dessa forma quase ninguém vai querer se afiliar. Não vai ser atrativo para o afiliado vender o seu produto, divulgar o seu produto, se a comissão que você está pagando para ele for muito pequena. Por isso que eu coloquei aqui 10%, mas se você quiser pagar 8% de comissão aqui, você já melhoraria ainda mais sua margem aqui para 13,85%. Então, os únicos parâmetros que você consegue mexer aqui para melhorar a sua margem é na comissão do afiliado, mas tem que ter cuidado para você não colocar uma margem muito pequena que não seja atrativa e negociar com o seu fornecedor para você pagar menos no produto. A comissão do TikTok você não consegue mexer, a taxa de vendido você também não consegue mexer, o frete você também não consegue mexer, o imposto você também não consegue mexer, né? No caso que a gente está considerando que é com o CNPJ também, mas se você for ME, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, você vai colocar o percentual que incide na sua empresa e não dá para você mexer nisso também, tá? A embalagem também dá até para mexer, mas como a embalagem já é um valor pequeno, a variação vai ser muito pequena, não vai ter tanta interferência na margem. Então, os parâmetros que mais vão interferir na margem e que você tem autonomia, né, para negociar é o custo do produto e a comissão do afiliado. Então, vendendo a R$ 65, que é o preço hipotético aqui, né, que os seus concorrentes estão vendendo, você também consegue aqui, depois de negociar com o seu fornecedor, ter uma margem de 11,85, que é uma margem que fica ali na média entre 10% e 20%, beleza? Então, se você quiser ter essa planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço, que eu mando para você gratuitamente essa planilha para você, beleza? Se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem nosso curso aqui, o Mapa do TikTok Shop Brasil, que é o passo a passo para você começar a vender no TikTok Shop do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. No curso, a gente mostra tudo para você, como criar sua conta de vendedor, como cadastrar o seu produto na prática, passo a passo, na tela do computador, quais são os melhores produtos para você começar a vender no TikTok Shop, quais são as técnicas e os truques usados pelos top vendedores para você aplicar direto na sua loja, direto no seu produto para você vender já na rota do sucesso, como pesquisar e escolher os melhores afiliados para que realmente você tenha um potencial altíssimo de vendas com a sua loja no TikTok Shop. E o preço para você ter acesso ao curso hoje é um preço extremamente acessível, é um preço realmente para ajudar você a começar do jeito certo no TikTok Shop. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!